Muito boa noite. Me chamo Milton José da Silva Neto, sou candidato do concurso do CSPM, concurso do curso superior de Polícia Militar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero externar toda a minha deferência à banca que me avalia e dizer que é um prazer, é uma imensa satisfação estar sendo avaliado por pessoas de tamanha envergadura no ramo do direito ao qual se debruçam. Quero salientar também a importância desse concurso, um concurso com uma ímpar importância para a segurança pública. Nós sabemos que a Polícia Militar está constante ali do rol do artigo 144 da Constituição Federal e é a instituição responsável pela manutenção, pela polícia ostensiva, na verdade, manutenção da ordem pública, preservação da paz social. Então, não temos como falar em paz social, em incolumidade do cidadão, sem falar da segurança, sem falar da polícia militar. E esses candidatos que vos falam pleiteiam, na verdade, assumir um cargo de gestão nessa instituição quase que bicentenária e uma instituição que tem um papel preponderante na detração da violência. A gente sabe que a violência é um grande problema para o nosso país, para o Brasil, e um Estado que consegue controlar os índices de violência é um Estado que também ajudará os Estados circunvizinhos, já que o reflexo dessa violência não será sentido também pelos Estados circunvizinhos. Então, me sinto lisonjeado, me sinto muito honrado em estar participando desse certame e ser candidato aí ao curso superior de Polícia Militar, da Polícia Militar da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Sem mais delongas, vamos falar sobre o tema. O tema que me foi sorteado foi o tema administração pública, um tema muito importante para a compreensão no âmbito do direito administrativo. Me perdoe, a administração pública, um tema muito importante. Então, a administração pública, ela é uma palavra plurissignificativa. Então, quando você fala administração pública, você pode denotar alguns significados. E a doutrina, ela faz uma diferenciação conceitual. Nós temos o conceito subjetivo, formal e orgânico de administração pública, que consiste na estrutura da administração pública. A delimitação, a divisão em órgãos, é a estrutura propriamente dita da administração pública. Então, estamos diante do conceito orgânico, formal, subjetivo. Já o conceito objetivo, material e funcional diz respeito à própria função administrativa, à própria função de administrar, a função de gerir, a função de utilizar o aparato estatal para alcançar o bem-estar social, para alcançar o interesse público, o interesse da coletividade. Então, nessa perspectiva, podemos também falar da definição do regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, na verdade, são prerrogativas e sujeições da administração pública, prerrogativas e sujeições, e isso decorre do princípio da supremacia do interesse público em face do particular, e essas sujeições, esse contraponto que são as sujeições, decorrem da indisponibilidade do interesse público. Então, a administração pública, ela possui prerrogativas, ela no seu aparato, na sua estrutura, ela possui algumas prerrogativas para que ela consiga atingir, consiga proporcionar, melhor dizendo, o bem-estar social. Porém, ela também tem um contraponto. O administrador não pode, de forma deliberada, estar fazendo a utilização dos meios, dos aparatos da administração pública de qualquer forma. Ele, regido pela legislação pátria, ele tem obrigações.
ele tem, no caso, um contrapeso que são as suas obrigações. Então, prerrogativas e também sujeições. Então, o regime jurídico administrativo, diferente do regime jurídico da administração, que o regime jurídico da administração, num conceito amplo, ele tem caráter híbrido, ele abarca tanto o regime jurídico de direito público como o regime jurídico de direito privado. O regime jurídico de direito privado não existe uma relação verticalizada, existe uma relação horizontalizada, onde nada mais é que as relações das pessoas, dos cidadãos, a relação sem um viés hierarquizado. Já sob um viés do direito público, né, nesse viés do direito público, existe sim uma prerrogativa, nesse direito público existe uma prerrogativa, existe uma supremacia, podemos dizer assim, da administração pública. Então, nós conceituamos aí o regime jurídico administrativo, que é uma relação verticalizada, onde existem prerrogativas e sujeições por parte da administração pública. Podemos conceituar também dois institutos muito importantes aqui para a compreensão da administração pública, que é a descentralização e a desconcentração. A descentralização é quando a administração pública ela faz essa transferência da sua atividade para uma outra pessoa jurídica ou para um particular. Ela faz a transferência das suas atribuições, a transferência das suas atividades para um particular ou para uma outra pessoa jurídica. Então, essa é a figura da descentralização. Então, e essa descentralização, a doutrina irá dividi-la em outorga e delegação. Outorga, os entes políticos que são a União, Estado, DF e municípios, eles transferem para pessoas da administração direta, da administração indireta, melhor dizendo, que são as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Os entes políticos fazem essa transferência. Então, essa é a figura da descentralização. Descentralização por outorga é transferido tanto a titularidade é transferido a execução do serviço quanto a titularidade. Esse fundamento é que vai lastrear a criação da administração pública indireta. Já a desconcentração é uma distribuição interna de competências e atribuições por meio da criação de órgãos, e ela decorre do poder hierárquico. Se ela decorre do poder hierárquico, podemos afirmar de forma incisiva que existe uma relação de hierarquia, uma relação hierarquizada, diferente do que ocorre na descentralização. Quando a administração pública ela faz a descentralização das suas atividades, buscando a especialidade, porque o objetivo da descentralização é especializar o serviço público, é fazer com que o serviço público esteja cada vez mais especializado, para que exista, na verdade, uma prestação de um serviço público cada vez mais aceitável, mais satisfatório. Nessa perspectiva, então, conceituamos também a desconcentração, que é a distribuição interna de competências, gera uma superioridade entre órgãos, na verdade, no caso, existe hierarquia, diferente da descentralização, que existe apenas o controle finalístico. Descentralização, não existe hierarquia, apenas o controle finalístico por parte do ente delegante. Já na desconcentração existe sim a figura hierarquizada. Existe a hierarquia, né? Existe sim essa hierarquia. Então, conceitos muito importantes para que a gente
possa entender, para que a gente possa discernir a administração pública como um todo. A estrutura da administração pública, a que ela se destina, quais são os seus objetivos, quais são os seus anseios. Nesse sentido, podemos conceituar e quem são essas pessoas da administração pública indireta. Então, nós temos a autarquia, a primeira pessoa da administração pública indireta é a autarquia, é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei para desempenhar serviços públicos, para desempenhar funções próprias do ente delegante, no caso do ente político. Então, me perdoem, a autarquia ela possui muitas prerrogativas, ela possui vários atributos que conferem a ela a possibilidade de exercer funções, né, assim como o ente delegante, assim como a União, o Estado, DF e também os municípios. Então, essa é a definição de autarquia. Uma segunda definição são as fundações. As fundações, elas exercem atividade social, a finalidade não é lucrativa, elas exercem atividade social no ramo da educação, pesquisa científica, e a finalidade, como já salientei, não é lucrativa. A lei complementar irá delimitar qual a sua área de atuação e ela pode ser de direito público e de direito privado. Então, a fundação de direito público, ela é criada por lei, e a fundação pública de direito privada, ela é autorizada por lei. A doutrina faz essa diferenciação. Ela é autorizada por lei. Uma terceira pessoa da administração pública indireta é a sociedade é a empresa pública. Empresa pública, ela desempenha uma atividade econômica, o seu capital é 100% público, ela é uma pessoa jurídica de direito privado e ela é autorizada por lei. Ela, no caso, desempenha atividades econômicas, desempenha atividades mais relacionadas aos setores privados, e essa é basicamente a definição que encontramos aí para a empresa pública. O capital é 100% público. Vale dizer também que a empresa pública pode existir a participação de entes políticos diversos, a exemplo, a União, os estados, o município participando aí dessa empresa pública. E outra ressalva, outra observação a ser feita aí com relação à empresa pública é que ela pode ser criada por qualquer forma, que tenha previsão legal, diferente da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, ela desempenha também uma atividade econômica, ou a prestação de um serviço público. O capital deve ser majoritariamente público. Podemos dizer assim, uma das principais diferenças entre a administração pública e a empresa pública é que o capital da empresa pública é 100% público e o capital da sociedade de economia mista deve ser majoritariamente público. Essa é a principal diferença entre essas duas pessoas jurídicas da administração pública indireta. Outra ressalva a ser apresentada no tocante à sociedade de economia mista é que a forma que a lei delimita para a sua criação é sociedade anônima. Ela deve ser criada por meio de uma sociedade anônima. Outro ponto muito importante a ser considerado nesse assunto da administração pública é as agências reguladoras e agências executivas. Basicamente, a agência reguladora ela é uma autarquia em regime especial
E vale dizer que essa autarquia em regime especial, ela não é outro ente administrativo. Ele não é outro ente administrativo. É apenas uma roupagem, podemos dizer assim. E a principal diferença entre a agência reguladora e executiva é que a agência reguladora nasce agência reguladora. Então, a agência reguladora é uma pessoa, é uma autarquia em regime especial e ela trabalha basicamente na fiscalização, na normatização, na regulamentação de empresas privadas que prestam serviço público. Esse é o trabalho basilar da agência reguladora. Ela vai regulamentar, fiscalizar, normatizar as empresas privadas que prestam serviço público. Já as agências executivas, elas podem ser autarquias e também podem ser fundações públicas de direito público. E essas agências executivas, elas trabalham no sentido de otimizar a prestação do serviço público. O cenário ao qual foram criadas, ao qual foram criadas, não, melhor dizendo, o cenário que elas se apresentam é um cenário de reforma administrativa, onde se faz necessário uma atuação mais contundente, mais otimizada, mais eficaz da administração pública. Então, a agência executiva, ela tem esse viés de fazer com que exista melhora nos resultados da administração pública. Essa, então, é a principal diferenciação entre as agências executivas e agências reguladoras. Outro ponto muito importante a ser considerado são as PPPs, parcerias público-privadas. Essas parcerias, ela tem um condão de fazer uma interação entre o público e o privado. A miscibilidade, serão miscíveis, serão integrados. O público e o privado irão fundir-se para que exista uma prestação de serviço público mais satisfatória. Então, a parceria público-privada, existe essa união do público e do privado. Então, nós temos, e na verdade, a parceria público-privada nada mais é que uma forma de uma concessão. E a doutrina vai fazer uma diferenciação muito interessante, que é a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A concessão patrocinada é a concessão onde a administração pública ela patrocina parcialmente esse projeto e a outra parte desse projeto é custeada pelos usuários do serviço público. Então, parcialmente, a administração pública entra com valores e a outra parte é auferida por meio das tarifas cobradas pelos usuários do serviço. Já a concessão administrativa, ela é um tanto quanto diferente, porque essa concessão administrativa, a administração pública vai patrocinar totalmente o setor privado, porque o setor privado ele já possui a estrutura. Então, não faria sentido para o setor privado ele entrar nessa prestação do serviço público com a sua estrutura sem existir uma contrapartida para ele. Então, a administração pública precisa do setor privado para fazer uso da sua estrutura e, com isso, ela se aproveita dessa estrutura do setor privado e ela patrocina e ela, na verdade, vai aportar de forma integral essa concessão. Ela vai fazer um aporte integral para a realização dessa concessão. Então, fazendo um apanhado do que falei, eu fiz a diferenciação entre a administração pública, o conceito dicotômico de administração pública, falei do conceito subjetivo, formal e orgânico, que é a estrutura, divisão em órgãos. Falei do conceito objetivo material funcional, que é, na verdade, a função administrativa propriamente dita. Falei
quem são a diferença entre os políticos, né, que é a União, Estado, DF, municípios. Falei da administração pública indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista. E essa foi a explanação relacionada à administração pública. Espero que os meus avaliadores tenham estado satisfeitos. Foi um prazer, quero salientar mais uma vez o prazer em estar sendo arguido pelos senhores e desejar uma excelente noite.